Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí à minha apresentação sobre o tema paradigma funcional, que foi feita aí para matéria de linguagens de programação e compiladores da USP. E então, como eu disse, meu tema foi paradigma funcional aí e apontando também algumas diferenças entre o paradigma funcional e o paradigma imperativo, que é o mais utilizado e disseminado. E é basicamente isso, espero que vocês gostem. Meu nome é Isadora Carolina Siebert. Bom, pessoal, esse é o roteiro que a gente vai seguir. Primeiro, eu vou começar com uma introdução ao paradigma funcional, para a gente entender sobre o que estamos falando. Depois a gente vai ver a linguagem Lisp, que é a primeira aí do paradigma funcional. Depois, alguns exemplos na linguagem Haskell, as vantagens e as aplicações do paradigma funcional, uma comparação entre o paradigma funcional e o imperativo, que é o mais utilizado, e por fim, uma conclusão. Então vamos começar com a introdução ao paradigma funcional. O que é o paradigma funcional? É basicamente a abordagem de desenvolvimento de software com as ideias fundamentadas nas funções matemáticas. Então a gente vai ver que as linguagens aí do paradigma funcional, elas são muito relacionadas às funções matemáticas que existem. Então, por exemplo, a ordem da avaliação da expressão é controlada por recursão e expressões condicionais, assim como ocorre na matemática. Também definem o mesmo valor quando fornecido o mesmo conjunto de argumentos. Então, para os mesmos inputs, sempre vão sair os mesmos outputs. Não tem efeitos colaterais, ou seja, a função ela não altera nada que está fora dela, nem o ambiente, nada disso. Ou seja, elas só recebem valores e retornam resultados, sem alterar variáveis, ambiente, nada disso. Fundamentos das linguagens de programação funcional. Bom, então, como eu disse anteriormente, a gente quer imitar as funções matemáticas o máximo possível. Não vamos utilizar variáveis nem sentenças de atribuição, como é bem comum aí dentro das linguagens imperativas. E, por consequência disso, a gente não vai conseguir construir iterações, porque não temos variáveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar muito, mas muito, da recursão para repetição. E a execução ali consiste em avaliar a aplicação de funções. Temos uma transferência referencial, ou seja, eu posso substituir a função pelo seu valor, porque ela é pura e ela tem aquilo que a gente comentou de não ter efeito colateral, né? Então, isso seria transparência referencial e, claro, possui uma semântica super simples. Linguagem funcional. É um conjunto de funções primitivas, de formas funcionais, de operação de aplicação de função e de estruturas para representar os dados. A gente vai passar aqui por essas coisas ao longo da apresentação. Então, a linguagem funcional, ela requer um número pequeno de funções primitivas, que com elas vamos construir as outras, né? E elas são geralmente implementadas com interpretadores, mas podem ser usados compiladores também. Lisp e Scheme, como a gente vai ver aqui, são com interpretadores, e a Haskell, que a gente vai ver mais adiante, ela é implementada com compilador.
Então, vamos adentrar agora na linguagem Lisp, que é a primeira linguagem de programação funcional. Ela, então, é a mais antiga, porque é a primeira, e ela é a mais utilizada. Com exceção da primeira versão de Lisp, todos os dialetos de Lisp incluem recursos imperativos. Mas, apesar disso, a gente vai usar ela aqui porque representa muito bem os conceitos fundamentais da programação funcional. Tipos de dados e estruturas. Então, nós conseguimos ver aqui átomos e listas. Átomos são basicamente símbolos na forma de identificadores ou literais numéricos. Elementos de listas simples são restritos aos átomos. Então, aqui temos um exemplo de lista com os átomos A, B, C e D. E temos também as listas aninhadas, que contêm outras listas dentro de si. Então, aqui A com a lista aqui BC, D com a lista E, que tem a lista FG. Então, isso aqui é uma lista aninhada. O primeiro interpretador Lisp. Bom, a ideia central aqui era provar que Lisp é uma linguagem completa e poderosa, não só uma linguagem prática, mas também teoricamente equivalente à máquina de Turing. Então, o primeiro requisito para a função Lisp universal era ter uma notação que permitisse as funções de serem expressas da mesma maneira que os dados eram. Então, as chamadas a funções eram especificadas em uma forma de lista prefixada, chamada de crammed polonesa. Então, aqui a gente consegue observar o nome da função e os argumentos logo à frente. A função lambda, também conhecida como função sem nome, ela é utilizada da seguinte maneira aqui. A gente tem o nome da função e aqui lambda, arg1, argn. Então, os argumentos e a expressão logo na frente. Então, a gente pode utilizar aqui o lambda. Os dialetos contemporâneos usam escopo estático ou permite que o programador escolha entre um escopo estático ou dinâmico. Só falando um pouquinho mais aqui do lambda, né, que é a função sem nome, para dizer que funções sem nome são úteis dentro do paradigma funcional, né, porque imagina que você precisa de uma função só uma vez para fazer alguma coisa rápida e não vai usá-la mais depois. Então, não precisa criar um nome, uma declaração, né? Você trata as funções como valores que podem ser criados, passados e usados. O dialeto Lisp que usaremos a seguir é o Scheme. O Scheme ele é super simples e popular. Os interpretadores Scheme, eles estão disponíveis gratuitamente e aqui a gente vai usar a versão 4 nessa apresentação. E nesses slides aqui da apresentação, a gente não vai incluir nenhum dos recursos imperativos dessa linguagem. Então, somente usando mesmo o paradigma funcional. E o Scheme, ele surgiu em 1975 no MIT. Ele tem um tamanho pequeno, o escopo, né, que a gente comentou anteriormente que ele é estático. Ele faz o tratamento de funções como entidades de primeira classe. Então, as funções podem ser os valores de expressões e elementos de listas e podem ser atribuídas para variáveis e passadas como parâmetros. Funções numéricas primitivas. Trata apenas átomos numéricos. Então, a expressão aqui 42 tem o valor 42. Aqui, multiplicação e o argumento 3 e 7 faz 3 vezes 7, ou seja, 21. Aqui, adição e os argumentos 5, 7 e 8 somam esses argumentos. O menos 5 e 6, 5 menos 6, menos 1. Menos 15, 7 e 2, menos 24,
com aqui, ó, a multiplicação de 4 e 3. Então, aqui vai dar 12 e aqui 24 e vai ficar 12 e é o menos. Então, 24 menos 12, 12. Então, essas são as funções numéricas aí primitivas. Funções de predicado numérico. Então, as funções são igual, diferente, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, even para ver se o número é par, odd para ver se o número é ímpar, zero para ver se o número é zero. Bem simples. Funções de lista. O uso mais comum das linguagens funcionais é o processamento de listas. Então, a gente viu lá atrás que o eval é uma primitiva de scheme, função utilitária necessária pela natureza da operação de aplicação de funções da scheme. Então, o eval ele é chamado para tratar da parte de avaliação da ação leitura, avaliação e escrita do interpretador scheme. O eval, quando aplicado a uma função primitiva, primeiro avalia os parâmetros. Ela é necessária quando os parâmetros reais de uma chamada função são eles próprios chamadas a funções. Para avaliar um parâmetro, ele primeiro é passado como um parâmetro para a função primitiva quote, que o retorna sem modificações, como podemos ver aqui. Então, você coloca quote, aqui no caso é um átomo, retorna o átomo. Quote, aí você coloca aqui a lista ABC, retorna ABC. Isso para qualquer lista que você coloca aqui na frente do quote. Ele retorna a própria lista. Linguagem de programação funcional deve oferecer operações para selecionar partes de uma lista e uma operação para construir listas. Então, a gente vai ter aqui dois seletores de listas primitivos em Scheme, o char e o cdr. Se fala coder, mas eu vou falar cdr só por fins de ficar mais fácil. Aqui o char. O char seria a cabeça da lista. Então, o char aqui de A, B, C retorna A. O char de, aqui temos uma lista AB, aninhada, né? C, D, retorna AB. Char A é um erro porque A não é uma lista. Char, e aqui sim, ó, dentro de parênteses, o A retorna A, que é a cabeça da lista. Char de uma lista vazia, que é um erro. E CDR seria a cauda. Então, a cauda de ABC é BC, a cauda de ABCD, tira aqui a cabeça, que é AB, retorna CD. Funções de predicado para átomos simbólicos e listas. Então, vamos ver, ó. E que seria se é equivalente, né? Então, igual, né? Então, aqui. Funções de predicado para átomos simbólicos e listas. Então, por exemplo, o e que aqui. A é igual a A, verdadeiro. A é igual a B, falso. A é igual a AB, falso. Aqui, e que AB, AB, ele pode retornar falso ou verdadeiro. Só ver se está gravando. Tá gravando. Aqui, e que a lista B e a lista B pode retornar falso ou verdadeiro, porque na verdade ele vai ver se o ponteiro tá ali na mesma posição, entende? Então, geralmente sim, quando a gente cria uma lista, se já tem outra lista igual em Scheme, é só um ponteiro para ali para onde está a lista. Mas às vezes é difícil identificar se já tem uma lista igual, então aí teriam dois ponteiros ali diferentes, então receberia false. Então depende aqui, tá bom? Agora aqui ele pergunta se é uma lista, né? Então, lista aqui entre parênteses, né? X e Y é uma lista, então retorna true. Só o X aqui, o átomo, retorna false. E aqui é uma lista vazia, retorna true. Null. Então, pergunta se isso aqui é nulo e retorna false. Nulo, o vazio aqui retorna true, porque realmente, né? Não temos nada aqui. Nulo aqui, o átomo A retorna false.
E nulo, aqui numa lista vazia que tem outra lista vazia dentro, então já não é nulo, então retorna falso. Agora vamos ver um pouquinho sobre recursão em cauda. Para a gente lembrar, uma função é recursiva em cauda se sua chamada recursiva é a última operação na função. Então eu trouxe aqui uma função de exemplo, né? A gente tem define, para começar a definir uma função, member, que é o nome da função, átomo e lista, que são os argumentos. Condicional. Se a lista é nula, recebe falso. Se o átomo é igual à cabeça da lista, true. Se não, chama de novo a função, passa o átomo e passa a cauda da lista. Então, isso aqui é uma recursão em cauda que serve justamente para ver se o átomo é membro da lista. É interessante falar que quando temos uma recursão em cauda, o compilador ele pode automaticamente ele pode converter para usar iteração. Então, isso vai resultar em uma execução mais rápida do que em sua forma recursiva. Alguns compiladores otimizados para algumas linguagens funcionais podem até mesmo realizar conversões de algumas funções não recursivas em cauda para funções recursivas em cauda equivalentes. Então, codificar tais funções de forma a usarem iteração em vez de recursão para repetição, já que a gente sabe aí que recursão tem uma execução mais lenta. Composição funcional é a única forma primitiva fornecida pelo Lisp original. Ele é a verdadeira essência de como o eval funciona. Então aqui, a cauda da cauda de ABC, então a cauda de ABC é BC. A cauda de BC é C, retorna C. A cabeça da cabeça de ABBC, então quem é a cabeça de ABBC? É a primeira aqui, o AB. E quem é a cabeça de AB? É A. A cauda da cabeça de ABCD, então a cabeça é essa lista, ABC. E a cauda de ABC é BC, então retorna BC. É nulo a cabeça de lista vazia, BC. Então, aqui vai dar a lista aqui vazia, então a gente já viu anteriormente que é nulo, então nulo, true. Construção de cabeça de AB, que é A, cauda de AB, que é B. Então, a construção de A com B retorna AB. Forma funcional aplicar a todos. A gente tem o mapcar. Então, aqui está a definição da função mapcar. Então, define, mapcar, que é o nome da função. Uma função, sim, a gente pode receber uma função como parâmetro. E uma lista. Então, condicional. A lista é nula, então retorna aqui vazio aqui. Se não, construção de função aplicada na cabeça da lista, chama recursivamente aqui o mapcar, função e a cauda da lista. Gente, se a gente observar aqui, então, a gente quer a construção aqui, a função aplicada à cabeça e a gente quer o resultado aqui do mapcar, função aplicada à cauda. Então, no fim, a gente vai ter essa forma funcional aplicada a todos. Então, aqui um exemplo, né? O mapcar, aqui a função num, que recebe o argumento num, multiplicação do num 3 vezes por ele mesmo. E os argumentos 3, 4, 2 e 6. Então, perceba, de função a gente está passando isso daqui, que pega um número e eleva 3, né?
e a gente está passando de lista 3, 4, 2 e 6. O que isso vai fazer é fazer 3 vezes 3 vezes 3, juntar com 4 vezes 4 vezes 4, com 2 vezes 2 vezes 2 e 6 vezes 6 vezes 6. Então, ele aplica a função a cada um desses argumentos. Funções de lista, essa que eu já falei da construção, né? Então, construção A com num, A. Construção de A com BC, ABC. Construção dessa lista vazia aqui, desse null com AB, é a lista vazia AB. Construção AB, CD. Aí, aqui, a gente tem a lista AB, que ele passou aqui, com o CD. Agora vamos partir para alguns exemplos na linguagem Haskell. Bom, então falando um pouquinho aqui da linguagem Haskell, ela possui escopo estático, ela é fortemente tipada, então não é aconselhável aí misturarmos os tipos. As funções são polimórficas, então aceitam diferentes tipos de dados. E as semânticas são não estritas. Então, se você passa ali várias funções no parâmetro de uma função, não precisa... a semântica ali, ela não executa cada função de parâmetro que você passou. Ela somente executa quando você chamar ela dentro da função, quando for necessário. Agora vamos dar uma olhada em casamento de padrões. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? O exemplo fatorial. Fatorial de 0 igual a 1. Fatorial de n, n vezes fatorial de n menos 1. Então, se a gente receber um parâmetro n, ele vem para cá. Se a gente receber o parâmetro 0, ele vem para cá. E aqui é um exemplo, né, de fatorial. E o exemplo do Fibonacci também. Fib 0 igual a 1, Fib 1 igual a 1. Fib, aí ele pega o parâmetro aqui e divide ele aqui, né, n mais 2, igual a Fib n mais 1 mais Fib n. Então, se nosso parâmetro for 0 ou 1, ele vem para cá. Se não, ele vai dividir nosso parâmetro aqui, ó, onde n vai ser nosso parâmetro menos 2. E aqui ele adiciona mais 2. Listas em Haskell e operadores. Então, as listas, gente, a gente vê que a declaração é bem simples, né? Aqui é uma lista de cores, por exemplo. Então, colors igual blue, green, red e yellow. Isso é uma lista em Haskell. Operadores de lista. Então, 5, 2 pontinhos, 2, 7, 9, ele vai incluir o 5 aqui dentro. Então, 5, 2, 7, 9. Aqui, 1, 3, 2 pontinhos, 11, ele já entende, então, que a gente quer preencher aqui. Então, ficam só os ímpares. Então, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. 1, 3, 5, mais, 2, 4, 6 é a concatenação aqui. Então, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ele junta aqui as listas. Então, esses são alguns dos operadores de lista. Usando os 2 pontinhos e casamento de padrões em Haskell. Então, o produto aqui do vazio é 1. Produto, aí ele pega o nosso parâmetro, ó, e divide em cabeça e cauda. Igual a A, que é a cabeça, vezes product da cauda. Certo? Então, isso é justamente o fatorial, gente. Se a gente vê aqui, é fatorial de n, né? Igual product 1 até n. Aí ele vai cair aqui, né? Vai dividir em cabeça e cauda e ele vai multiplicando aqui, ó. Sempre pelo a cabeça pelo próximo, né? Agora um exemplo aqui onde eu uso o let. O let é bem interessante porque você nomeia ali operações e você usa naquela função. Então, esse aqui é quadrant root ABC igual. Então, aqui eu estou nomeando com minus b over 2a, aqui o menos b dividido por 2a. E estou nomeando como root part over 2a, a raiz de b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a.
E aí eu uso isso em -b over 2a menos root part over 2a. E aqui a mesma coisa eu uso, só que somo, né? Então vai dar as duas raízes aqui. E é muito útil porque organiza melhor ali, né? Tudo, simplifica, é uma semântica muito legal. Agora um pouquinho sobre compreensão de lista em Haskell. Então, as listas que representam conjuntos. Então, a gente tem aqui o corpo e os qualificadores. Os qualificadores aqui são os elementos que vão entrar aqui nesse corpo. Então, por exemplo, a gente tem que o corpo é n vezes n vezes n. E como qualificador, a gente tem que n vai receber os números de 1 a 50. Então, a gente vai ter os números de 1 a 50 elevado a 3 aqui. Factors n. Então, a gente quer os fatores ali de um número, n. Então, a gente tem aqui, eles vão ser só o próprio número, i, né? Onde i vai receber aí essa expressãozinha aqui, né? 1 até n dividido por 2, n a resto da divisão por i seja igual a zero. Então, com isso, a gente tem os fatores, justamente, de n. Falando um pouquinho sobre arrays em Haskell, arrays, né, como nós sabemos, são estruturas indexadas para acesso direto por posição. Arrays em Haskell são imutáveis, tá? E a gente usa quando precisamos de eficiência de acesso por índice. Isso acaba sacrificando um pouco a natureza funcional, tá? Então, pra gente ficar ligado aqui. Então, aqui, né, usando Haskell, a gente importa a biblioteca data.array. E aí sim, a gente fala let array, 3, né, 3 elementos. Então, 10, o 2, 20, o 3, 30. E aqui, por exemplo, para saber o array aqui de 2, que a resposta vai ser 20. E também comentando um pouquinho sobre lista de prioridades em Haskell. Então, que são, né, lista de prioridades. São estruturas que mantêm elementos organizados por prioridade. Então, a forma mais simples disso seria uma lista ordenada, né? Mas a gente pode usar estruturas mais eficientes importando a biblioteca data.heap. Lembrando que o paradigma funcional não favorece esse tipo de estrutura devido à imutabilidade, né? Mas deixamos aqui de exemplo um let pq igual. Então, 1 alta, 2 média, 3 baixa. Lembrando então que tem que importar a biblioteca. E agora um exemplo que eu acho mais legal, assim, que é a recursão ali, bem explícita, que é uma função que a gente tem ela sendo implementada de forma muito intuitiva em Haskell, que é o quicksort. Então, como a gente sabe, o quicksort ele pega um elemento de pivô e ordena recursivamente os elementos menores que esse pivô e os elementos maiores que esse pivô. Então, aqui a gente tem sort, que é o nome da função. De nada, né, de vazio, aqui é igual a vazio. Sort. Aí ele dividiu aqui nosso parâmetro em cabeça e cauda, né? É igual ao próprio sort, aqui chamada recursive sort, de B, né, tal que B receba T, que é a cauda. B menor ou igual que H, que é a cabeça. Aqui a gente tem a concatenação com a cabeça e a concatenação com o sort de B, onde B recebe também a cauda, só que B maior que H.
Então, dessa forma muito simples, a gente implementa o Quicksort em Haskell. Agora, falando um pouquinho das vantagens e aplicações de paradigma funcional. Bom, como a gente viu, o Lisp é a linguagem mais disseminada, mais versátil e poderosa, e é utilizada principalmente em inteligência artificial. Então, dentro ali da inteligência artificial, é usada na aprendizagem de máquina, por exemplo, na representação de conhecimento, em sistemas de treinamento inteligentes e modelagem de fala. Então, vocês viram ali a semântica, o uso de funções matemáticas, a recursão, isso é muito, muito útil em inteligência artificial. Também temos algumas implementações que eu achei aqui, que é o editor de texto Emacs, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é implementado com paradigma funcional. E o sistema de matemática simbólico Maxima também é feito com paradigma funcional. E por fim, uma comparação entre o paradigma funcional e o paradigma imperativo. Bom, características do paradigma funcional em relação ao imperativo. Gente, como podemos ver aí, o paradigma funcional ele tem uma sintaxe e uma semântica muito mais simples do que o paradigma imperativo. Vocês viram como ele é literal ali, como ele é intuitivo e assim, curto, né? Simples mesmo. Mas infelizmente, a execução do paradigma funcional, quando comparado ao imperativo, é mais lenta. É mais lenta justamente pelas recursões. Então, infelizmente, ela tem uma execução mais lenta. Às vezes isso não importa tanto, mas quando importa, é preferível usar o paradigma imperativo por ter uma execução mais rápida. Bom, também no paradigma funcional temos maior legibilidade e temos ali a execução concorrente na hora da compilação mesmo, né? As recursões ali acontecendo de maneira concorrente, enquanto no paradigma imperativo, geralmente a gente usa, por exemplo, bibliotecas prontas ali para nos ajudar a implementar essa concorrência, né? Então acaba sendo muito mais complexo, né? A gente tem que usar, por exemplo, a biblioteca OpenMP e lá dentro a gente vai definindo as partes paralelas, as partes disso, de que podem executar paralelamente, e isso é totalmente por conta do programador, né? Enquanto no paradigma funcional, não. E uma conclusão final que eu trouxe aqui do livro do Sebesta, que foi utilizado como referência, é uma coisa que ele traz, assim, que faz bastante sentido, que talvez a proximidade da programação funcional com a matemática, embora resulte em concisão e elegância, pode tornar os programas funcionais menos acessíveis a muitos programadores, especialmente para aqueles que não ficam muito confortáveis com matemática. Então, é justamente aí uma hipótese, né? Por que utilizamos menos aí os programas funcionais? Então, eu acho que tem aquela questão da execução mais lenta, né? Quando precisamos de uma execução muito rápida. E também tem essa questão, né, de ser menos acessível, porque muitos programadores não estão familiarizados com a matemática. Então, como a semântica é muito próxima ali, né, da matemática mesmo, a sintaxe, então pode ser que programadores se sintam desconfortáveis mesmo e acabem optando pelo paradigma
imperativo, que já é muito mais aí disseminado, né, entre nós programadores. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da apresentação.